Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Já iniciamos aí com essa postagem que as coisas não vão ficar nada bem para o poderoso chefão Moraes, né? Elon Musk não vai deixar barato para Moraes, não. Tudo que ele fez. Nessa publicação ele informa, né, que finalmente ele tem um mandato para excluir a montanha de regulamento de asfixia que não servem ao bem maior. Ele também fala que tem excesso de regulamentação. A gente que está acompanhando aí com frequências o que o Moraes vem fazendo com os brasileiros. E por último, eles estão tentando, eles querem regular as redes sociais. Então, antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Olha, na prática, Elon Musk recebeu de Donald Trump a carta branca para fazer o que for necessário para cortar gastos do governo, reduzir o excesso de regulamentações e reestruturar, basicamente, as agências federais. Para isso, foi criado um novo departamento, que é o equivalente ao ministério aqui. Ele foi batizado de Eficiência Governamental. Musk vai liderar essa pasta junto com outro empresário muito rico, o milionário Vivek Ramaswamy, que tentou a presidência, ele foi pré-candidato, agora pelo Partido Republicano nessas eleições, perdeu para Trump e depois se tornou um defensor trumpista. Ainda não há muitos detalhes do poder desse novo departamento, nem da influência que Musk terá. Mas o bilionário já disse publicamente que pretende cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal, que hoje gira em torno de 6 trilhões e meio de dólares, mas não esclareceu como faria isso. Elon Musk, como a gente está vendo nas imagens, participou ativamente da campanha de Trump, foi um dos maiores apoiadores, participou de comício e até sorteou cheques de $1 milhão a eleitores da Pensilvânia que votassem em Trump. A gente noticiou isso aqui no Conexão. E as empresas de Musk têm contratos bilionários com o governo americano. No anúncio, Trump disse que esse será o projeto Manhattan dessa geração, comparando com um projeto de desenvolvimento que teve aqui nos Estados Unidos na década de 1940 para construir as primeiras bombas atômicas da história, uma iniciativa que na época uniu cientistas, militares e engenheiros. Donald Trump está, nesse momento, acompanhado de Elon Musk, voando para a capital americana, para Washington. Isso porque daqui a pouco, à 1h da tarde, pelo horário de Brasília, Trump vai se encontrar com Joe Biden na Casa Branca. Vai ser a primeira vez que Trump vai retornar ao Salão Oval, o escritório da presidência americana, depois que deixou o cargo em janeiro de 2021. Mas antes de ir para a Casa Branca, agora de manhã, ele vai se encontrar com lideranças do partido dele no Congresso. Os republicanos saíram dessas eleições conquistando a maioria na Câmara e no Senado e agora estão se preparando para votar em quem vai liderar essas casas. E Trump, claro, precisa ter uma boa relação com o Congresso, principalmente com o Senado, porque desses mais de 4 mil nomes que ele está nomeando para o governo, pelo menos 1.200 ele vai precisar da autorização, da aprovação do Senado. E em 2016 ele teve dificuldade para aprovar alguns nomes e isso causou um atraso em algumas agências do governo. Desta vez, essas escolhas de Trump, elas estão diferentes. Em 2016, a gente lembra, ele escalou para a equipe figuras conhecidas, estabelecidas no Partido Republicano e nas Forças Armadas. Só que muitos nomes acabaram resistindo às ordens dele. E, claro, ele não gostou nada disso. Por isso, dessa vez, ele está priorizando pela fidelidade, escolhendo para os principais cargos do governo pessoas que não soltaram a mão dele desde que ele saiu da Casa Branca ou que pelo menos já indicaram que não vão contrariá-lo. É uma invenção do Donald Trump e do Elon Musk, né? Foi ideia dele. Foi o anúncio de mais impacto hoje, esse do bilionário Elon Musk, para dirigir esse novo departamento, que é como chamamos os ministérios aqui, né? O Departamento de Eficiência Governamental. Musk vai dividir essa tarefa com o empresário Vivek Ramaswamy, que foi pré-candidato a presidente pelos republicanos e depois se tornou um ardoroso trumpista. Segundo Trump, os dois vão ajudar a desmantelar a burocracia do governo, reduzir o excesso de regulamentação, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais. O que vem aí é uma demissão em massa de funcionários públicos, né? No primeiro governo, em 2016, Trump escolheu para a equipe dele figuras estabelecidas do Partido Republicano e das Forças Armadas, mas que acabaram resistindo às ordens dele. Dessa vez, todos os nomes indicados têm uma coisa em comum:
fidelidade absoluta a Donald Trump. O senador Marco Rubio, da Flórida, é dado como certo como secretário de Estado, mas esse ainda não foi anunciado. Com Rubio à frente, a diplomacia americana deverá focar muito mais que antes na América Latina. O Rubio é um ardente opositor de Cuba, Nicarágua e Venezuela e um frequente crítico do presidente Lula. Vai cuidar também da política externa o futuro conselheiro de Segurança Nacional. Vai ser o atual deputado da Flórida, Mike Waltz, que é um dos mais destacados críticos da China no Congresso americano. A escolha de Trump para secretário de Defesa foi surpreendente. Em vez de um general, ele escolheu um veterano de guerra, Pete Hegseth, que se notabilizou como âncora da rede de TV Fox News. Rubens, olha o time, Rubens. Eles são aquilo que a gente pode considerar, dentro das doutrinas e da forma que o Trump indica que ele enxerga o mundo, extraordinariamente leais a essa forma de pensamento. Isso sugere o que para você, diplomata profissional? Esse é o principal, realmente, caráter e característica de todos esses que estão sendo indicados. Realmente, o Trump parece que vai cumprir o que ele prometeu, né? De executar todas as suas promessas. Se o Marco Rubio for indicado para o Departamento de Estado, é uma tendência talvez não tão radical isolacionista como o Trump parece ser, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai cumprir as diretrizes do Trump, né? Sobretudo em relação à China. Eu acho que esse time todo que está sendo montado, quase todos eles se pronunciaram muito fortemente para o endurecimento da posição em relação à China. O Marco Rubio fez vários pronunciamentos, mas ele também, como é descendente de cubanos, se ele for nomeado, vai ser uma situação muito complicada aqui para a região, né? E, sobretudo, para o Brasil, porque ele publicamente já criticou o governo atual, tem posições muito fortes em relação à Venezuela, à esquerda aqui da região. Então, eu acho que as nomeações indicadas até aqui mostram uma coerência por parte do Trump. Ele tá indicando pessoas que vão cumprir o que ele prometeu. E só para aumentar a nossa inveja, que já deu uma ponta de inveja, né? Muito do que Milei está fazendo agora na Argentina será usado por Musk, por Trump, nessa retomada da presidência norte-americana. Muito. A gente conversou ontem aqui com as meninas, a Maria Laura e a Maria Eugênia. Muitas das ações já bem-sucedidas de Milei serão usadas por Trump. Tá com inveja lá? E não foi pouca, você falou tão com um dedo de inveja, muita inveja, um corpo de muita inveja. Veja que interessante, o aspecto de desregulamentação, menos Estado, mais iniciativa privada, menos interferência estatal, esse é o olhar de Elon Musk bem colocado. Eu queria ir por um segundo lado. Elon Musk é o cara que fez o enfrentamento de Alexandre de Moraes, sendo alçado dentro do governo Trump. Me lembrei fortemente de Jason Miller. Jason Miller, em 2021, um cara que foi assessor do Trump lá desde 2016, 2021 veio para o Brasil. Assessor desde 2016, agora nessa eleição também foi um forte assessor de Trump. Só que em 21 ele veio para o Brasil divulgar sua rede social e foi detido no aeroporto. E foi ali perguntado sobre sua posição política. Foi humilhado, porque ninguém falava língua, nem ele português, nem os agentes ingleses. É humilhado, a verdade é. Isso ele relata nos seus depoimentos. Chegou, a Inquisição ali estava tão alta em relação a Jason Miller que ele se socorreu da embaixada, disse: eu não vou responder mais nada, porque aquilo parecia realmente a Inquisição da Idade Média. Jason Miller será alçado também a um cargo dentro do governo Trump. Assessor de confiança. Em 2016 ele não quis. Jason Miller também é um cara de sucesso nos moldes de Trump, do Elon Musk. Não aceitou, parece que será desse governo alçado também a administração de Donald Trump. O que nós vemos em relação a isso? A esperança de que esses líderes mundiais, com ideias saudáveis em relação à direita, em relação ao mercado, em relação ao poder público, cumpram aquilo que necessariamente precisa acontecer em retaliação à ditadura que o Brasil se tornou hoje, a perseguição a jornalistas, enfim, o segundo aspecto de sucesso dos americanos na eleição desse ano se reflita no Brasil através desse olhar. E ainda vem Marco Rubio, ainda secretário de Estado. Né? Silvio, Elon Musk prometendo transparência, né, numa gestão que promete ser inovadora, aproveitando o Trump todas as experiências negativas que teve, né, dos tropeços e derrotas do primeiro mandato. Eu acho que vem um novo momento para a América aí, viu, Silvio?
Vitória, você falava de inveja, né? Uma ponta de inveja. Eu tenho uma enorme inveja. Quando eu olho para cima, dos Estados Unidos da América, e para baixo, para a Argentina, né? Inclusive um país que eu tenho uma grande ligação. Quando jovem, morei na Argentina, em Buenos Aires. Bom, o Javier Milei já fez mais pela Argentina do que todos os presidentes, até Carlos Menem, da virada de Menem para frente, com certeza todos. O Macri teve oportunidade e não executou. Mas olhando para cima, para a América, é um vento que sopra, que é um vento muito bom, né? Alvissareiro, para usar o termo que o Geraldo Alckmin resolveu adotar. Bom, o Elon Musk já fez também mais pelos Estados Unidos do que muitos presidentes. Ele é hoje o símbolo da liberdade no planeta. Ele é dono da rede, ele comprou uma das principais plataformas, redes sociais do mundo, para torná-la símbolo de liberdade. E agora, o que ele apresenta é uma proposta de eficiência do gasto público, uma proposta de menos Estado, a mão pesada do Estado, não só tirando recursos do bolso das pessoas, dos pagadores de impostos, como também tirar a mão pesada do Estado sobre a liberdade. Né? Quando a gente fala da liberdade econômica, mas as liberdades individuais, que nos Estados Unidos a palavra liberdade é um valor inalienável, é inegociável. Então eu acho que é muito bom olhar para os Estados Unidos e pensar que às vezes as coisas acontecem primeiro lá e depois aqui. Você falava sobre o Marco Rubio e viram outros nomes. Eu acho que tem gente em Brasília que não dorme bem há alguns dias. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. E, presidente Lula, isso está acontecendo até com casais. E depois uma coisa mais séria, viu, Leila? É que eu quero me respeitar. Isso. Eu tenho horário de almoço, ninguém pode ligar para mim a 1h da tarde. Meia-noite. Eu não quero Até receber, isso, né? Tá eu não quero comprometendo a nossa receber rotina. telefonema quando eu estou no banheiro. Eu não quero receber telefonema depois das 9h da noite, eu não posso interferir. Mas dentro do cara me telefonar, o presidente, você está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você? Olha, faça. Eu não vou pedir para não fazer, que faça. O presidente, sabe, 11h da noite. Presidente, você sabe que morreu? E daí, porque eu quero saber que o cara morreu 11h da noite, eu não vou poder fazer nada. Deixa para me ligar às 8 da manhã. Sabe, que aí eu vou poder tratar, vou poder ir para o enterro. Então, eu não quero saber das coisas de forma precipitada, porque eu acho que a má utilização do celular hoje é uma dependência digital. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Encerramos aí com esse vídeo aí da deputada Érica falando que não tem estudo específico, a PEC que ela mesma apresentou. Não, nós não temos um estudo tão específico como esse dando resposta a essas questões. O que falar da PEC se nem ela que apresentou tem a resposta, o estudo? Por que ela apresentou essa PEC? Quais os benefícios? Quais os benefícios? Quais os prejuízos? E aí temos o Lula, que vem e fala, não deixo entrar celular na minha sala, no meu gabinete, porque... Sabe por que ele não deixa entrar? Mas essas mesmas pessoas são os que querem colocar câmera no policial. Como explicar? No gabinete dele, na sala dele, não pode. Mas quer colocar câmera no policial. Por que uma pessoa não pode entrar com o celular na sala dele? O que ele tem a esconder? É mais um questionamento, né? São tantos questionamentos. Agora, os jornalistas aí não estão nada felizes quando noticia algo relacionado ao governo dos Estados Unidos, aos chefes que o Trump está anunciando. E eles não gostaram nada, não anunciaram tão feliz aí sobre o Trump chefiar um cargo no governo. Ainda chegaram até a falar, né, que esse é um anúncio de maior impacto. Seria um anúncio de maior impacto, que causaria muitas demissões de funcionários públicos. A gente tem certeza que o que ele vai limpar, que ele vai tirar, são pessoas que estão lá somente como números, igual acontece aqui no Brasil, que a esquerda faz, coloca muito, tudo que eles puderem colocar de pessoas lá como funcionários públicos, eles colocam. Então a gente sabe que no governo do Bolsonaro ele tirou muitos cargos que não tinha necessidade, que hoje voltaram, ou até tem muito mais, e é o mesmo que vai acontecer nos Estados Unidos. Eles vão limpar, vão tirar tudo que não tem necessidade. O Elon Musk está deixando aí o pessoal da esquerda perder o sono, estão perdendo o sono. Ao contrário do que ele fala que a situação vai ficar complicada, não, a situação ela não vai ficar complicada para o Brasil. Esse pessoal da esquerda vive o tempo todo tentando passar uma realidade que ela não existe, uma mentira, como se fosse verdade.